E aí, como é que você prepara o seu próprio RPG? Você quer começar do zero, você quer fazer o seu jeito de jogar, com as suas regras, com os seus dados, com carta, baralho, o que quer que seja, ou até nem se puder nem usa elementos da sorte, mas você quer criar aquilo para contar a sua história. E aí você se pergunta, ok, como é que eu vou abordar isso? Como é que eu começo? Você começa pensando que tipo de história você quer contar. Porque o tipo de história determina quais os elementos que você vai precisar no jogo teu. E uma forma muito simples de exemplificar isso é pegar sistemas existentes e analisar por que eles escolheram certas regras. Eu acho que o exemplo mais legal para isso é Call of Cthulhu. No Call of Cthulhu, eles têm a regra que é famosíssima, todo mundo adora discutir sobre ela, que é a regra da sanidade. É a ideia de que seu personagem vai enlouquecendo e uma hora enlouquece de vez e você perde o personagem. E essa mecânica é maravilhosa para contar uma história que tem a ver com o mitos cthulhiano. Porque para a galera que não conhece, o Call of Cthulhu é baseado nas histórias do H.P. Lovecraft, que foi um escritor de horror que é venerado aí por muitos outros escritores de horror, e na época dele, ficar pensando essas coisas, tipo, tinha muita gente que escrevia sobre lobisomem, vampiro e tal, mas essas coisas assim de medos não compreensíveis, para além da compreensão completamente, coisas que o ser humano não conseguia nem imaginar, mas que um dia iam vir e acabar com a raça dele. Isso era um tipo de medo novo mesmo, né? E o Cthulhu era um dos vários criaturas mitológicas da história do H.P. Lovecraft, que um dia, né, acordaria e acabaria com tudo. E baseado nisso, os contos, jogando o RPG do Call of Cthulhu, tem muito a ver com isso, dos personagens serem investigadores que vão descobrindo pistas sobre mistérios e sobre elementos e fatos até, que vão muito além da compreensão humana ou até da crença, assim, tipo, você como ser humano nem quer acreditar que isso é possível, porque não, e você já vai ficando duretão, e nessa enlouquece. Então a dinâmica de sanidade é um suporte para esse elemento que você quer ser pilar, assim, da sua história. Bora dar mais um exemplo. Outro exemplo fácil é o próprio classicíssimo Dungeons & Dragons na versão original, né? Que hoje em dia é considerado tal do Old School Essentials, OSE, né? Que fala o Osric ou qualquer outro sistema Old School. A ideia naquela época era que, como os heróis eram na verdade um bando de mercenários que queriam glória e sobrevivência. Então a ideia de você sobreviver aos desafios e perigos e voltar gloriosamente é o que o jogo quer botar você para fazer, ou seja, quer te empolgar. Então, qual era a forma de você recompensar esse tipo de ação? Quem pega cash, de preferência sem ir para perigos muito grandes, o cash vira XP, vira pontos, ou seja, a sua recompensa duplamente, não só como dinheiro que te deixa o teu personagem mais forte, que você pode comprar itens melhores, itens mágicos, etc. Como te dá experiência, deixa o personagem mais forte do ponto de vista meta, né, do jogo em si, para você poder ir fazer o quê? Reciclar o esquema, vai lá e consegue tesouros mais fortes ainda. Então o jogo, a mecânica do jogo dá apoio exatamente para o que você quer fazer. Mais um exemplo também, usando não sanidade dessa vez, mas sim a questão de exploração de habilidades e temas. Cult é um jogo também semelhante a Call of Cthulhu, baseado na questão do horror, do medo, só que o Cult tem um elemento muito forte de superar o próprio personagem, ou seja, o meu personagem tem que vencer a ele próprio, os medos dele, falhas dele, coisas terríveis da personagem. Então no Cult, eles têm mecânicas onde você escolhe quais são as suas falhas como pessoa. Quais são as coisas que te deixam fraco. Talvez, por exemplo, você é um mentiroso compulsivo, você é dependente químico, você tem depressão, etc. E à medida que você vai vencendo esses desafios sobre você próprio, você consegue melhorar o seu personagem, não só do ponto de vista da história, como mecanicamente, porque quando você escolhe essas coisas, elas te dão pontos negativos e você pode ganhar pontos positivos quando você vai superando esses problemas. Então o Cult dá mais um suporte para a história mecânico que é utilizado. Saber a história que eu quero contar e, baseado nisso, as regras que vão apoiar essa história ou não, foram os aspectos que a gente viu até agora. Aí vem a questão técnica da coisa, como é que a gente aplica isso na forma de regras? Que tipos de regras que são bacanas de usar ou não? E agora eu tô falando de jogar dado, baralho,
quais modelos de resolução randômicos, de criação de resultados, a gente pode usar de uma maneira bacana para o nosso jogo. E aí, agora, tem mais pano para manga. Isso a gente vai falar no próximo vídeo, que é só você clicar aí e já vai vir para ele.